Eu convido vocês agora a fecharem seus olhos, a buscarem elevar seus pensamentos a esse nosso bom Deus, que conosco sempre está, para que possamos estar nos sentindo envolvidos pelo teu amor, pela tua misericórdia, e dessa forma nos sentindo aconchegados, acarinhados, aquecidos, realmente felizes. Que neste momento possamos deixar de lado todas aquelas questões que ainda não estão solucionadas, tudo aquilo que ainda não entendemos muito bem do porquê. E desta forma, encontrarmos em nós a maneira mais simples de estarmos nos possibilitando este bom viver que a música fala. Vamos sim falar de vida, porque vida é tudo o que temos. E precisamos aprender a melhor viver, antes de qualquer coisa. E assim, te agradecemos, Pai, por todas as dádivas, por todas as graças, por tudo que recebemos. E lhe pedimos que a cada dia, mais e mais, compreendamos o que é viver. Que assim seja. Boa noite a todos. Todos me ouvem bem? Que bom. Então, hoje o nosso bate-papo vai ser sobre desencarne. Eu acredito que todos nós gostamos muito de falar sobre isso, não é? Principalmente porque todos nós, como simpatizantes ou espíritas que somos, já entendemos com muita simplicidade que a nossa vida é eterna. Não é assim? Estou falando mentira? Não? Todo mundo pensa desse jeito, não é? A vida é eterna, por que me preocupar com o desencarne? Aliás, o desencarne nada mais é do que um fechamento de um ciclo, um início de um novo. Bem, eu estou falando dessa maneira, mas eu sei que não é bem assim. Hoje, mesmo com toda a compreensão que nós já temos de que existe uma vida eterna, que nós estamos na vida material e ela é apenas uma passagem, que nós vamos regressar sim para a nossa morada verdadeira, que é no mundo espiritual, nós ainda ficamos muito incomodados quando temos que pensar que este momento do desencarne vai chegar. Bem, eu não gostaria que essa nossa conversa ela ficasse pautada apenas no que nós não entendemos, mas sim naquilo que a gente já tem de informação. Porque, como eu disse, se somos simpatizantes do Espiritismo, nós sabemos que Kardec, quando nos trouxe vários esclarecimentos, um deles foi justamente esse, de nós entendermos que não existe
este adeus. Existe apenas um até logo, não é assim? Então, talvez nós precisássemos falar mais sobre o desencarne, falar mais sobre a morte física, que é algo que para nós, por ser desconfortável, a gente a evita. A conversa sobre a morte, a gente deixa para um depois. Vocês já perceberam que se alguém chega e começa a falar assim, olha, meu filho, quando eu morrer, eu quero que você faça isso, isso e isso, tá bom? Aí o filho, ai mãe, o que é isso? Que horror, por que você está falando nisso? Não, isso não é conversa. E aí o que acontece? Nós vamos deixando para lá um assunto que é, de verdade, a única certeza que nós temos, de que nós vamos desencarnar. Todos nós sabemos disso, que esse dia vai chegar. A gente não fica toda hora pensando nisso, mas a gente sabe que o desencarne chega, porque a nossa morada, o nosso lar verdadeiro, não é aqui. E Jesus disse isso, que haviam muitas moradas na casa do nosso Pai. Então, por que a gente quer só ficar aqui, se a gente pode estar em outros lugares? E a morte não é fim. O desencarne, como diz a palavra, é apenas deixar de estar na carne. E o que é a carne? A carne é o nosso corpo físico. Mas nós não somos apenas o nosso corpo físico. Nós somos espírito. Espíritos eternos. E como espíritos eternos, nós ansiamos pela nossa liberdade. E é o que acontece com a nossa alma enquanto encarnada, quando ela desencarna. Ela se liberta. E aí ela passa a ter condições de seguir a sua jornada, carregando com ela todos os aprendizados, tudo aquilo que essa experiência terrena nos possibilitou. É muito mais simples do que nós, às vezes, escolhemos pensar. Antigamente, é verdade, as pessoas evitavam falar da morte, e quando pensavam na morte, elas sentiam um vazio, uma falta de compreensão. Mas hoje, acredito que todos nós que aqui estamos, sabemos, ou pelo menos já temos uma imagem do que nos espera depois dessa passagem terrena. De verdade, o que nos preocupa não é deixar essa vida terrena, mas sim aquilo que nós, de repente, não concluímos, aquilo que nós gostaríamos de ter realizado e não realizamos, aquilo que, de repente, ficou a fazer. E aí, quando eu paro para pensar, nossa, o desencarne pode acontecer a qualquer momento. Eu estou pronto? Eu estou pronta? Não. Mas por que eu não estou? Porque eu ainda tenho muita coisa que eu gostaria de realizar. Isso é ruim? Não, lógico que não. O ser humano, ele é muito criativo, ele é muito desafiador. Então, é normal que eu ainda tenha muita coisa que eu queira fazer. Mas o que faria com que eu olhasse para esse desencarne com um pouquinho mais de leveza? Eu entender que tudo aquilo que eu já fiz, tudo aquilo que eu realizei, foi já aquilo que eu poderia, o que eu de melhor poderia fazer. A questão é, eu consigo
olhar para tudo que eu já fiz e entender que eu estou fazendo, ou eu fiz o meu melhor? Porque se eu não sei quando vai ser essa minha hora da minha partida, eu precisaria, de alguma forma, já estar com a minha mala pronta, não é assim? Não é assim que a gente faz quando a gente vai fazer uma viagem? A gente já deixa tudo arrumadinho, né? O que vai ficar aqui, né? Porque vai que de repente, né, eu não vou com todo mundo, algumas pessoas vão ficar, então eu já me preocupo em abastecer a geladeira para o filho que não vai, né? O que ele gosta de comer, eu vou preparar e vou deixar ali para ele, para facilitar. Mas a minha mala, eu vou ter que preparar. Aquilo que eu acredito que eu vou precisar, eu vou levar. Mas a gente sabe que quando a gente desencarna, a gente não leva nada material. Nem mesmo essa vestimenta que hoje nos abriga segue conosco. O que segue conosco é o que nós chamamos de perispírito, que é também um corpo material, mas uma matéria mais sutil. E essa matéria mais sutil, ela vai nos acompanhar no plano espiritual e é ela que vai dar a nós essa forma física que nós ainda temos, né? Esse formato, para que a gente tenha um reconhecimento, essa nossa identidade do que estamos hoje. Significa que eu vou permanecer assim para todo sempre? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas aí já não depende só de nossas escolhas. Depende também de alguns conhecimentos que nós talvez precisamos adquirir para conseguir fazer alguma mudança nessa nossa forma. Bem, mas voltando com relação ao nosso desencarne. O nosso desencarne nada mais é do que o nosso corpo físico que deixa de ser viável para que o espírito se manifeste. O que quer dizer isso? Significa que um corpo físico, ele possui órgãos, ele possui sistemas. Essa máquina, esse corpo físico, para funcionar, ele precisa estar bem. O nosso perispírito é o intermediador do corpo material com o corpo físico, com o corpo espiritual. E se o nosso corpo material, esse corpo físico, sofre algum dano e deixa de estar em condições de ter essa ligação com o corpo espiritual, o corpo espiritual, infelizmente, não pode mais fazer uso desse corpo. Não que o espírito deixe de querer utilizar esse corpo, não. Simplesmente ele não consegue, porque o corpo sofreu algum dano e não tem mais como ser utilizado. Mas, de uma forma muito materialmente falando, a gente consegue entender isso porque somos nós que cuidamos do nosso corpo físico, certo? Nós é que estamos sempre buscando trazer para ele tudo aquilo que ele possa estar de uma maneira melhor, mais saudável, com mais energia, com mais vigor. Essa é a nossa responsabilidade de cuidadores de nós mesmos. E esse corpo físico, ele deve ser cuidado por nós. A partir do momento que nós nos descuidamos desse corpo, ou a partir do momento em que os anos vão passando e esse corpo começa a perder um pouco a sua vitalidade, a gente já sabe que ele vai ter um tempo de existência.
Aliás, esse tempo de existência, a gente já sabe que a gente tem desde que a gente nasce. Não quer dizer que eu saiba quando é que eu vou desencarnar. Mas isso tudo, como vocês bem viram em algumas outras palestras, ocorre no planejamento espiritual, quando a gente encarna. Existe essa informação de um período em que você vai estar vivenciando essa experiência. Então, não existe muito mistério. As coisas são muito claras, muito simples. E nós vamos vivenciando a nossa vida, não trazendo, é lógico, para o nosso presente, essa clareza de quando esse desencarne ocorrerá. Mas a gente sabe que ele vai ocorrer, porque não está em nossas mãos modificar isso. O que é importante, então? É a gente saber como viver. Se eu não tenho domínio nem controle de quando eu vou retornar para o plano espiritual, como que eu posso fazer para que eu, ao desencarnar, esteja bem? Vocês devem estar lembrando que na última palestra que vocês ouviram, foi falado sobre a maneira como se vivencia a vida, é a maneira como a gente vai vivenciar a vida terrena, é como a gente vai estar chegando no plano espiritual, não é? Então, se eu tenho uma existência onde eu busco estar me aperfeiçoando, me melhorando, buscando tudo aquilo que possa estar me trazendo o aprendizado, uma melhoria, não só fisicamente falando, mas emocionalmente. Se eu tenho um bom propósito para com essa minha vida, para essa existência, se eu vou me direcionando para esse propósito, para estar realizando algo que faça sentido, que dê sentido a essa minha vida, mesmo que eu não realize todos os meus sonhos, todas as minhas metas, mas eu fui buscando isso. Quando chegar esse momento do meu desencarne, eu não vou ter muito do que me arrepender, ou me questionar, ou me punir, ou me culpar, porque todos esses sentimentos, eles não vão me auxiliar nessa minha mudança de plano. Porque vocês sabem que da maneira como eu estou vivenciando hoje aqui, eu vou adentrar o plano espiritual. Eu não vou deixar de ser quem eu sou. Você quer falar, Cristina? Sim, gostaria de fazer um questionamento a você. Sim. O que você começou a adentrar exatamente na pergunta. O que acontece com a gente na hora do nosso desencarne? O que acontece com nós na hora do nosso desencarne? Bom, se você estiver perguntando como é feito o desligamento, a resposta é uma. Agora, o que acontece com você enquanto individualidade vai depender muito de como você está. Se você está em equilíbrio, quais são as emoções que você está nutrindo neste momento. Isso é muito particular. Eu poderia dizer assim: existe sofrimento no desencarne? Não, não existe sofrimento no desencarne. Por quê? Porque o desencarne, e aí eu estou falando como é feito esse desligamento da matéria, ele é feito por uma equipe espiritual muito especializada, que vai fazer esse desligamento parte por parte, de uma maneira muito tranquila e muito serena. Olha só, tudo que eu estou falando aqui não dá para generalizar.
porque existem vários processos de desencarne, certo? Mas, tentando responder a sua pergunta de uma maneira mais geral, o que acontece conosco vai depender justamente de como foi que eu vivenciei a minha vida. Como que eu vivenciei a minha vida? Eu procurei fazer tudo que me trouxesse harmonia, que eu pudesse estar em paz, eu evitei arrumar inimigos, eu evitei estar em desafeto com algumas pessoas, eu busquei sempre fazer da melhor forma tudo que eu pude. Bom, se chega na hora do desencarne, eu não tenho muita coisa a reparar. Então, eu vou estar me preparando para voltar para o meu lar, de certa forma, com até uma certa alegria, ok? Isso ocorre com todos? Não. Por quê? Nem todos vão estar munidos dos mesmos sentimentos, ok? Se eu não respondi, depois você retorna com a pergunta e a gente especifica melhor, tá bom? Tá bom, obrigada. Fala, Léo. Vamos lá. Temos uma pergunta que eu vou usar a expressão do Charles, né, no direct. Gostei dessa inovação do Charles. Então, vamos lá. Foi falado, né, você nos disse no início, que o desencarne não é um adeus, né, mas é um até logo. Então, me veio à cabeça que quando vamos com alguém que vai, assim, me veio à cabeça quando vamos com alguém que vai viajar aí na despedida, nós não conseguimos deixar de sentir tristeza, mesmo que seja por pouco tempo. Então, como eu posso evitar essa tristeza quando o tempo de afastamento é algo que nós não temos nem noção? Bom, evitar de ficar triste é quase impossível. Porque se você tem alguém que lhe é caro, alguém que você ama, e você vai se afastar, se distanciar, isso é uma dor. Então, existe sim a tristeza. Agora, o que não há necessidade, ou que nós deveríamos buscar não deixar acontecer, é a construção de um sofrimento. Porque o que a gente precisa entender? É que, vamos dizer que realmente a situação fosse de uma viagem, ok? Se essa pessoa está viajando, ela tem um propósito de estar se distanciando dessas pessoas e partindo para esse outro local. Provavelmente ela tem muitas justificativas para isso. E se isso foi uma escolha dela, o que temos que fazer? Não é respeitar? E desejar que ela tenha muito sucesso, que ela se realize no que ela vai fazer, que ela seja feliz? Da mesma forma, a gente deveria pensar quando a gente se distancia de um ente querido que desencarna. Por quê? O que aquele ente querido significa para mim? Não é um amor? Não é alguém a quem eu quero bem? O que eu desejo para ele? Não é o melhor? Voltar para o plano espiritual não é ele se libertar da matéria física? Não é ele voltar para o seu verdadeiro lar e continuar a sua jornada tendo novas oportunidades? Isso não é desejar o bem do outro, mesmo que eu sinta a tristeza do afastamento, venha sentir a saudade, não é? Tudo bem? Tem mais perguntas? Temos sim. A próxima fazer? Se não conseguimos enfrentar uma simples conversa sobre o desencarne, como enfrentar o momento em que nos é tirado alguém que nós amamos do nosso lado? Então, essa é a questão. Nos foi tirado. Qual é o pensamento aí? Eu tenho alguém, eu tenho a posse desse alguém, e alguém, um alguém qualquer,
resolve tirá-lo de mim. É disso que a gente está falando agora? Ou a gente está falando de uma consciência maior, onde eu sei que tudo está sendo regido, guiado, governado por um ser que é muito superior a nós e que sabe a hora certa em que cada um deve fazer a sua viagem de retorno ao lar? Esse sentimento que eu nutro é um sentimento, de certa forma, um pouco egoísta. Por quê? Porque eu não estou pensando no outro, que vai ficar bem, que vai ficar livre, que vai, de repente, se livrar de uma vida de sofrimento, de muita dor, e vai ter a oportunidade de estar vivenciando uma outra vida com mais serenidade, com mais, vamos dizer assim, aconchego, né? Porque quando a gente volta para o plano espiritual, uma das coisas que a gente tem é o reencontro com aqueles nossos amores que já haviam partido antes. Então, quando eu tenho essa percepção de que me foi tirado, significa dizer que eu estou olhando só para mim, só para o meu sentimento. Só o que eu sinto é importante. Ah, eu vou ficar sem. O que vai acontecer com ele não importa, mas eu estou ficando sem. Espera, será que é assim? Será que é dessa forma? E a gratidão que eu deveria ter por todo o tempo que aquela pessoa comigo esteve? Porque se eu encaro apenas a perda, eu desconsidero todo o ganho que eu tive enquanto aquela pessoa esteve ao meu lado. Ah, perdi. Não, ninguém perde uma pessoa. Ela simplesmente se distancia. Se distancia porque nós ainda não estamos tão bem preparados, equilibrados emocionalmente, para estarmos ainda mantendo esse contato de uma maneira diferenciada, sim. Mas nós não precisamos ficar assim tão distantes daqueles que partiram. Nossas orações, por exemplo, emanadas a eles, são perceptíveis. Da mesma forma que eles, quando podem e estão em condições de conosco estar, de nos auxiliar, conosco estão, emitindo boas vibrações, nos trazendo uma boa lembrança. Certo? Tudo bem, Léo? Vai perguntar mais alguma coisa? Tem mais pergunta. Você quer que pergunte agora ou você quer... Vamos continuar respondendo, porque se com as respostas eu tiver condições de falar tudo que eu tenho que falar, de repente, né, a gente dá andamento. Senão, depois eu retorno. Tá. Aí eu vou fazer a pergunta que foi feita, que tem a ver com um pouquinho que você falou nessa resposta. E aí você pode só complementar. Nós temos dificuldade em falar sobre a morte porque ainda nós não compreendemos que a nossa vida, verdadeira morada, é no plano espiritual e não no plano material? Sim. Essa é uma das causas de nós termos tanta resistência em falar sobre a morte. Por quê? Porque se fosse para mim uma verdade absoluta, uma verdade muito palpável, muito... nem sei que outra palavra que eu posso colocar aí, mas se fosse algo que realmente a minha consciência já tivesse aceitado como verdade, aceitar a morte, aceitar o desligamento, aceitar o afastamento e também o desencarne, vamos colocar tudo junto, né? De uma forma mais ampla para entendimento, não me afetaria tanto. Falar, eu vou ficar indiferente à morte agora? Não, não é que eu vou ficar indiferente, eu vou ficar frio. Alguém morre e eu nada sinto. Não, a tristeza, a dor, nós vamos sentir. Principalmente porque, como a gente não sabe quando vai acontecer, muitas vezes nós somos pegos de surpresa, não é?
Quantos nós já perdemos entes queridos, pessoas que estavam conosco há um tempinho atrás, e agora já não mais estão. Então, nós vamos ter um tempo, né, para nos acostumarmos à ideia de que aquela pessoa, aquele ser, não vai estar mais ao nosso lado, materialmente falando. Então, isso vai causar, sim, dor, porque a companhia daquela pessoa me era importante, vai fazer diferença para mim. Mas isso não quer dizer que eu precise sofrer de maneira a não conseguir dar continuidade à minha vida. Porque esse fato, ele é... Como é que a gente fala? Não é que é previsível, mas ele é de possível acontecer, é possível acontecer a qualquer momento. Não é, assim, privilégio de ninguém. Não é... É difícil explicar quando... tipo assim, não é só na casa do vizinho que acontece, não é? Não morre pessoas apenas na família do outro. Hoje, por exemplo, nós estamos vivenciando um momento em que a morte, o desencarne, está sendo muito sentido por todos. E hoje, essa consciência, ela está se estendendo, porque hoje, ao ouvir falar de mais mortes, mesmo que sejam pessoas que eu nunca vi, pessoas que estão do outro lado do mundo, ainda assim eu me afeto. Isso é ruim? Não, não é ruim. Significa que eu não estou indiferente ao que está acontecendo com o meu irmão, com a humanidade como um todo. Agora, o sofrimento, ele às vezes é nutrido por nós, por não querermos entender aquilo que já é lei. Que nós vamos desencarnar é lei divina. Tudo que tem vida morre. Morre e se transforma, não é? Uma plantinha, ela é eterna? Não, um dia ela morre, mas ela vai se refazer, se recompor de uma outra maneira. A mesma coisa somos nós, só que nós ainda temos vou dizer assim, uma vantagem, né? Porque nós deixamos o nosso corpo material aqui, imediatamente já estamos vivenciando de uma outra forma, com um corpo material mais sutil, mas sem interrupção. Percebem que a gente só deixa a vestimenta e continua? É isso que acontece. O nosso corpo físico é isso. É uma vestimenta que eu vou usar durante um período e que depois eu a deixo e no outro lugar para onde eu vou morar, eu não preciso dela. E lá eu continuo. Será que eu estou conseguindo simplificar? Ou eu, de repente, estou mostrando para vocês algo que parece absurdo? Porque a minha intenção é olhar com simplicidade para algo que realmente eu não tenho como mudar. Eu sou espírita, eu entendo que a vida é eterna, que eu sou um espírito imortal. Isso quer dizer que eu estou isento de sentir dor pela perda, tristeza, saudade? Não. Mas olha só, a compreensão e entendimento que o Espiritismo me trouxe me ajuda a ter consolo, me ajuda a amenizar essa dor. É uma escolha minha querer sofrer. Ok? Tem mais, Léo? Vamos lá, próxima pergunta. A Ilonka perguntou assim: e quando há um desencarne súbito, independente
de como você viveu a vida encarnada, o seu último pensamento conta? Exemplo, raiva do motorista que está dirigindo de forma negligente e causa o acidente fatal. Como é que fica nesse caso? Para nós, na nossa visão aqui, materialmente falando, parece que as coisas estão acontecendo sem uma programação, né? Não existe isso. As coisas são muito bem planejadas, não tem nada fora do controle. Sabe aquilo que a gente sempre ouve? Não existe o acaso? Não existe o acaso. Então, o fato de eu estar num veículo que é acometido por um acidente, por negligência do motorista, é lógico que eu não posso estar morrendo de amores por esse motorista descuidado. Mas isso não quer dizer que é isso que eu vou levar ao acordar no plano espiritual. O que eu vou estar levando no plano espiritual é tudo aquilo que eu construí enquanto experiências vividas. Esse sentimento, ele é muito pequeno dentro de tudo aquilo que eu já construí. Agora, se somado a essa desaprovação, vamos dizer assim, com relação ao motorista, estivesse a minha ansiedade, a minha raiva, o meu descontentamento com a vida que eu levo e as coisas que eu não consigo realizar, em que eu busco culpar o outro por não alcançar essa minha realização, aí sim, talvez isso me afete no despertar no plano espiritual. Por quê? Deixa eu falar já uma coisa, já que eu estou falando dessa parte de chegada ao plano espiritual. Por bondade do Pai, todos nós somos recebidos no plano espiritual da mesma forma. Todos nós, depois de passarmos pelo desligamento do corpo material, todos nós vamos ter um refazimento. E esse refazimento, ele passa primeiro por um sono reparador. Esse sono reparador, ele pode durar algumas horas, alguns dias, o tempo necessário para que esse espírito se refaça e de uma forma mais consciente possa ser inteirado da sua nova situação, ok? Nesse seu despertar no plano espiritual, é colocado para ele de uma maneira muito leve o que está acontecendo. E é aí que as nossas emoções, os nossos sentimentos vão fazer diferença na continuidade deste processo. Por quê? Se eu desperto depois desse sono reparador e ouço daqueles que com todo amor e carinho vieram me esclarecer dessa minha nova realidade, e me revolto, por quê? Porque eu estava em vias de fato de concluir um bom negócio, ou eu tinha planos de me casar, ou eu tinha alguma coisa muito especial a concluir, e meu desencarne chegou e interrompeu. Se o meu sentimento for de revolta, de não aceitação, de inconformidade, significa dizer que eu não vou estar apto a fazer boas escolhas. E provavelmente a escolha que eu vou fazer não me ajudará a seguir um melhor caminho de crescimento e de evolução. Ok? Você tem mais perguntas, Léo? Tem? Eu queria só finalizar esse entendimento do processo
para que a gente entenda, agora eu até lembrei do livro da Jeane, eu não lembro o nome do personagem, mas o personagem do livro, depois vocês vão ler, vocês vão entender que o meu livre-arbítrio, ele é muito respeitado. Então, se eu chego, depois desse sono reparador, eu retorno ao mundo espiritual, depois desse sono reparador, e tenho esses esclarecimentos de onde estou e o que aconteceu, e por não aceitação, por remorso, por culpa, ou por algum sentimento que me deixe inadequado àquilo que estão me oferecendo, vamos dizer assim, estão te dando a oportunidade de você ficar neste local em que você foi acolhido e dali você seguir num aprendizado, numa maneira de adquirir conhecimentos e se preparar para continuar a sua jornada. E você traz para com você mesmo essa insatisfação pelo que você não realizou ou pelo que você realizou e que te mostra que você é uma pessoa que ainda tem muito a aprender e que fez muitas coisas erradas e que precisa ser punido por isso, é isso que você vai encontrar. E você vai, talvez, por escolha, deixar de estar neste local para se dirigir a um outro local, e eu não vou falar de lugares, porque isso aí vocês vão ver numa outra palestra, como é que são esses locais no plano espiritual, mas aí você pode fazer escolhas que irão te levar para um local que seja mais compatível com a vibração que você escolheu manter, ok? Tá bom? Só para fechar esse raciocínio desse retorno, tá bom? Pode falar, Léo. Vamos lá. Próxima pergunta. E quando a pessoa desencarna, mas sente que ficou pendências? Deixou filhos que ainda precisam e depende dela, ou qualquer outro tipo de pendência? Então, olha só. É lógico que uma mãe amorosa, ao chegar no plano espiritual, ela vai, depois de entender que está numa outra etapa da sua vida, ela vai ter essa preocupação. Não tem como não ter. Só que o que vai fazer diferença? É a fé, é a confiança que ela tem nesse ser maior, que permitiu que ela retornasse ao plano espiritual, para que ela continuasse dali o seu caminhar, mas que nessa fé e nessa confiança, ela acredita, ela tem a certeza de que esses filhos não ficarão desamparados. Então, o que vai fazer diferença é isso. Eu acredito nisso. Eu acredito que Deus sabe o que Ele faz. Ah, se Ele me chamou, tá tudo bem. Eu tenho como modificar isso? Não. Então, o que vai acontecer? Ou eu me revolto com essa situação e acho que eu é que tenho que ir lá proteger e cuidar desses meus filhos, mesmo estando ainda em desequilíbrio, ou eu entendo que o Pai sabedor, que é de tudo, vai dar a eles tudo aquilo que eles necessitam. E aí, eu sigo o meu caminho até o momento em que eu puder realmente auxiliá-los de alguma forma. É isso. Respondi? Acredito que sim. Vamos ver se a pessoa falar que está em dúvida, ela vai me escrever. Então, vamos passar para a próxima. Foi dito assim, ó, na palestra passada, eu fiquei em dúvida sobre essa parte de quando desencarnamos, vamos impregnados no perispírito quando nós estamos aqui na matéria. Aí ela quer dizer assim, e no caso da pessoa que desencarna muito doente, então, obrigatoriamente, ela vai para a zona de refazimento para ser recuperada da doença do qual desencarnou?
Lembra que eu falei que nós somos responsáveis pelos cuidados que nós temos que ter pelo nosso corpo físico? Bom, se eu cuido bem do meu corpo físico, provavelmente ele vai estar em boas condições no meu desencarne. Olha o que eu estou falando, de uma maneira bem geral. O meu desencarne vai acontecer por envelhecimento, os órgãos vão ficando mais preguiçosos, vamos dizer assim, né? E chega o momento do desencarne. Eu vou chegar no plano espiritual, tá tudo certo. Vivenciei o tempo que eu tinha que vivenciar. Uma outra situação. Eu não cuido direito do meu corpo. Então, não me preocupo com a minha alimentação, não durmo direito, eu estou sempre estressado e vou deixando que essas coisas se acumulem. Ou eu sofro, por exemplo, um acidente, ou eu sou acometido de uma doença grave. Isso tudo são coisas que vão estar marcadas no meu corpo físico, certo? Então, o meu corpo físico, materialmente falando, vai estar com todas essas marcas, com essas cicatrizes que algumas eu mesmo as provoquei, e outras a vida me proporcionou para um aprendizado. O que vai acontecer quando eu desencarno? Eu não deixo de ser essa mesma pessoa, ok? Então, algumas sequelas que o meu corpo material tinha, o meu corpo espiritual, o meu perispírito, pode levar algumas marcas. Significa dizer que eu vou vivenciar no plano espiritual da mesma forma? Não. Tudo vai depender de como foi a aceitação e o entendimento que eu tive de tudo que eu construí neste corpo. E se eu preciso manter ou não. Eu vou ter a oportunidade desse refazimento, de estar remodelando esse meu corpo, fazendo todos os ajustes, mas eu posso também manter da mesma forma e seguir assim mesmo. Mas isso vai depender da compreensão, do esclarecimento, do discernimento, da clareza que eu já pude obter de tudo que aquilo representou. Por exemplo, tem muitos espíritos que, por exemplo, perdem, vamos dizer, eu vou falar assim de uma forma maior, né? Não vou pegar exemplo conhecido. Perdeu um braço enquanto estava vivenciando na matéria. Ele pode, depois do seu refazimento, depois de ter passado pelo seu sono reparador, estar ali já com o seu braço refeito. Vai depender dele mantê-lo ou não, na sua aceitação. Ele pode não querer mantê-lo, porque não mantê-lo vai trazer para ele, de repente, um fortalecimento por aquilo que ele vivenciou, que marcou e que vai fazer com que ele tenha um pouco mais de foco naquilo que ele precisa se melhorar. Ou ele pode falar, não, aquilo já passou, a experiência já foi válida, e ele está de novo ali com o seu novo braço. Percebe que as coisas são simples, não são complicadas, mas tudo depende do que você já compreende disso tudo, do que você se abriu para esse entendimento e de como você quer modificar e seguir. Ok? Vamos lá, para a próxima. Só vou fazer um comentário que a Lu Costa, ela deixou dizendo o seguinte: penso que a morte é algo que não temos como impedir. Quando nascemos, começa a contar o relógio. A cada dia é menos um dia na carne, né? Então, é isso que você está trazendo para a gente. Agora vamos lá a pergunta. Por vezes, médiuns videntes costumam ter contato visual com algumas pessoas com a vestimenta do plano material anterior, que já se encontra no plano espiritual. Em caso afirmativo, quando perto novamente de nova reencarnação,
essas pessoas espirituais podem se despedir de médios com os quais convivem? Eu não consegui entender. Você pode repetir? Eu não entendi esse Ó, final. O que tem a ver? tá. Você repete tudo ou só o final? É porque o início foi uma afirmação, mas a pergunta eu não entendi em que sentido que tem. Na Se, verdade, se a você pergunta quiser mandar para eu é, ler no chat, não. Ah, eu vou mandar aí para repete, você Léo. ler e eu vou Ah, repetir de novo. Às vezes, médios videntes costumam ter contato visual com algumas pessoas com a vestimenta do plano material anterior. Acredito eu que seja a vida passada, né? A vida que ela estava, a sim, última vida dela. sim. Aham. Em caso, né, que já se encontra no plano espiritual. Em caso de, na verdade, é uma pergunta, eu que pulei o ponto, então vou refazer. Por vezes, médios videntes costumam ter contato visual com algumas pessoas com vestimenta do plano material anterior, que já se encontram no plano espiritual? Essa é a primeira pergunta. Então, se caso afirmativo, se o médium consegue ter contato com essa pessoa, quando perto novamente desta pessoa reencarnar, essas pessoas espirituais podem se despedir desses médicos com os quais conviveram, acho que ao longo desse, ou que convivem, Se podem se despedir, é se diz, isso? Olha, a comunicação, esse intercâmbio, plano material e espiritual, ocorre sempre. Esse poder fala muito das condições em que se encontram cada um. Poder pode sempre, porque se eu tenho uma mediunidade que me permite, por exemplo, não só ver, mas ouvir a espiritualidade, eu tenho essa comunicação de uma maneira muito serena e tranquila, desde que para mim isso seja muito natural e isso seja uma coisa espontânea. Eu achei um pouco confusa a pergunta, porque a única dependência disso não ocorrer é que se isso não fosse bom para uma das partes. Fora isso, ocorreria de maneira normal. Sabe assim, um médio vidente, vai ver todas as vezes que ele quer? Não. Significa que ele vai visualizar um espírito já desencarnado, se houver para ambos alguma coisa de interessante no aprendizado de alguém. Não é por à toa que se visualiza, entende? Aí essa comunicação, ela vai ocorrer quando? Quando há um propósito, e um bom propósito. Senão, não há por que ocorrer. E sempre o propósito é de aprendizado para as partes. Então, se é essa a intenção, ter essa comunicação para algum aprendizado, para alguma preparação, porque às vezes o que acontece, como está se falando de um novo encarne, né, para ser uma nova reencarnação, talvez uma preparação. Sim, isso acontece até na emancipação, né? Esse encontro em que esses espíritos vão estar próximos e terem esse contato. Se eu não me fiz clara, é talvez porque eu não tenha entendido muito bem ainda. Não sei. não, mas acho que deu para, qualquer coisa ela me chama e aí eu refaço a pergunta, mas então vamos para a próxima. Perguntar assim, na minha ignorância, fiquei aqui pensando, no caso de tantas pessoas desencarnando nessa pandemia, quantos grupos de especialistas para desencarne serão necessários? Muitos, muitos. A vantagem é que o plano espiritual ele está num número muito maior do que a humanidade. Então, isso aí a gente não precisa ficar preocupado, porque não vai faltar pessoal capacitado para fazer esse trabalho.
não precisa se preocuparem com isso. Até porque, como eu já falei anteriormente, né, a gente sabe, não existe o acaso. Isso já estava previsto acontecer e todos já estavam altamente treinados e preparados para receber todos esses espíritos que estão desencarnando dessa forma mais coletiva, e não por isso estão deixando de ter todo o amparo, todo o carinho, todo o amor que o pai dedica a todos os seus filhos. Vamos para a próxima. Pode seguir? Sim. A maioria das pessoas tem medo de morrer, mesmo sabendo que existem planos muito melhores do que com o que já estamos. Será que isso ocorre porque no íntimo sabemos que deveríamos estar fazendo e levando nossa vida melhor? Ou é apego por essa existência? É um pouco dos dois, né? É um pouco dos dois. Mas a natureza humana, por si só, ela já tem toda toda a questão de estar buscando se proteger, aquele instinto de sobrevivência. Então, a morte é uma coisa que nos desafia justamente por isso. Eu tenho esse instinto de preservação, então eu vou ter medo. Com certeza eu vou ter medo. Se eu estou numa situação iminente de morte, o medo vai surgir. E nem sempre é porque o medo, é porque eu estou despreparado para morrer, eu fiz tudo errado na vida, eu não terminei o que eu queria terminar, nem sempre é por isso. Às vezes é ainda aquele nosso instinto que faz parte de nós ainda, né? Materialmente falando, é muito forte em nós, de não querer deixar a vida, né? Mas se a gente começa a trabalhar melhor essa consciência do que é esse desencarne, o que realmente nos espera depois, talvez a gente consiga suavizar isso. Eu lembrei agora, eu não sei se para vocês vai fazer sentido, tomara que faça, porque não sei porque veio isso agora na minha cabeça. Eu não sei como vocês costumam conversar sobre morte com crianças, mas o meu neto, ele já entende que quando alguém morre, vira estrelinha. É assim mesmo que ele fala. E eu fiquei pensando que todos nós somos estrelinhas, né? Todos nós temos em nós essa essência divina, esse brilho interior, mas que nem sempre ele está assim tão aceso, né? Esse brilho está tão presente, tão visível. E quando a gente desencarna, e a gente vira estrelinha, de verdade é a oportunidade que a gente tem de expandir essa luz. Porque o nosso corpo físico, às vezes, ele é um obstáculo para isso. Porque nós temos inúmeras outras questões que, às vezes, a gente prioriza. Então, o medo da morte é porque nós somos muito imediatistas, né? Então, pensamos na sobrevivência, pensamos naquilo que a gente tem que realizar, nas preocupações do dia a dia, e aí a estrelinha fica ali escondida, e só vai realmente ocupar espaço e lugar quando a matéria deixar de existir da maneira como ela está hoje, né? Então, só para trazer um pouco mais de leveza, se é que ajuda. Não, foi legal. Aí o seguinte, a Lu Costa fez a seguinte pergunta, né? Você disse sobre, lá atrás um pouquinho, você falou sobre sono reparador. Ela perguntou assim: desculpe, todos passam por este sono reparador? Sim, sem exceção, todos passam, todos passam. Uns um tempo menor, outros um tempo maior. O que acontece é que a gente tem muitos relatos, em livros principalmente, que os espíritos relatam que assistiram seu funeral,
vira um monte de outras coisas. Isso pode acontecer, lógico que isso pode acontecer. Dependendo do estado em que o espírito se encontra, se ele está equilibrado emocionalmente, ele pode sim ter toda essa possibilidade, né, de estar acompanhando o seu funeral, vendo as homenagens que são feitas a ele neste momento, né, mas não são todos que podem. E também essa lembrança, ela nem sempre é relatada de um registro real. Muitas vezes, nós vemos em livros, em relatos, espíritos que contam algumas coisas que passaram logo que desencarnaram, só que o que acontece? Esses relatos, eles não são exatamente do pós-desencarne, eles são depois daquela opção, lembra que eu falei? Você tem um despertar, você é conscientizado do que agora é a sua nova realidade, e você faz a sua escolha de onde você decide estar. Então, muitos não ficam com o registro desse acompanhamento, dessa recepção que tiveram, e acabam trazendo na memória apenas esse após a sua escolha, mas todos passam por esse período de sono reparador, de refazimento, todos, sem exceção. O amor do Pai não diferencia ninguém. Vamos lá. E se o espírito não quiser ir para o plano, ou não quiser ficar no sono, tipo, não se desliga? Não tem essa possibilidade, não tem, porque quando é feito o desligamento, de imediato já é feito isso. É lógico que pode acontecer assim, acabou de desligar, o espírito está muito bem, ele tem, por exemplo, uma recepção, né, daqueles seus amores que já estavam ali, que vêm recepcioná-lo, mas depois ele vai passar, sim, por esse sono reparador, até para que ele esteja em condições de novamente vivenciar a realidade que é diferente do plano espiritual do material, senão ele não tem como se ajustar, são energias muito diferenciadas, né, então não teria como ele estar ali sem esse preparo, sem uma nova adaptação a esse lugar, né? Então, passam sim, tá? Até Jesus precisou, lembra? Que Jesus não deixou que Madalena o tocasse, porque ele ainda precisava se recompor? Ele também precisou. É lógico que ele, né, diferente de nós, ele precisou de um tempo muito pequenininho, e já estava pronto até para se colocar visível novamente e materialmente falando de uma forma mais palpável, né? Mas é um caso à parte, mas ele também fez esse mesmo processo, ele também passou pelo mesmo processo. Mais alguma coisa? Eu queria que você falasse um pouquinho para gente como é feito o processo de desligamento do espírito com o corpo físico. Como é feito? É. Olha, para explicar isso com detalhes, eu deveria fazer parte Não é nem por detalhes, né? não, só para você estar falando muito em relação desse... O nosso corpo físico, ele tem vários ligamentos, que são fios, que ligam o corpo físico ao perispírito, o perispírito ao espírito, ok? O que é esse desligamento? É você romper fica ruim, porque não é um corte, é desligar como se fosse interruptores, fios por fios, entende? O processo, ele se dá primeiramente pelos órgãos que estão mais danificados, vamos dizer assim. O último a ser desligado é o que a gente tem
no nosso coronário. Esse é o último a ser desligado. Mas eu não saberia explicar isso. Aliás, se vocês quiserem, eu vi, eu achei super interessante. Depois vocês pesquisam. No YouTube tem um curta-metragem que mostra, vocês procurem por Morte do Dimas. Vocês vão ver ali uma encenação, né? Como é que a gente fala isso mesmo? Uma encenação desse desligamento dele. Dá uma visão muito, muito, muito próxima do que é o real. Porque é uma narrativa que está no, se não me engano, no livro Nosso Lar, eu acho. Eu não vou falar com certeza porque agora eu não me recordo. Mas é uma narrativa que está num dos livros do Chico, e aí eles fizeram essa filmagem, né, essa curta-metragem, e vocês vão ver lá como é mais ou menos. Se vocês tiverem essa curiosidade, depois vocês dão uma olhadinha. Eu não tenho como explicar de outra forma. O desligamento é feito pelos ponto por ponto, são vários pontos, a gente tem não só ligamento nos nossos plexos, mas em outros pontos, e não são poucos, e acontece dessa forma. Às vezes eles não são desligados nem no mesmo dia, são feitos em etapas. O que é feito mais de uma vez é quando existe realmente uma morte mais súbita, e aí não tem como fazer lentamente, né? Porque tudo isso vocês podem estar lendo também no livro dos Espíritos, e tem também a questão do princípio vital, do fluido vital. Eu não gostaria de entrar nesse assunto agora, mas a gente sabe que ficou ótimo. Deu para entender? Ficou ótimo. Tá? Pelo menos algumas pessoas que não sabem muito do assunto, pelo menos agora tiveram uma visão do que seria esse desligamento, como funciona. Okay. Que tá? bom, que bom. Obrigada. Eu posso aproveitar? Deixa eu fazer outra pergunta? Com certeza. Pode? Então tá. Você pode explicar para a gente como funciona a escolha após o desencarne? Pois para algum pode parecer que é clara e consciente essa escolha, do tipo, eu quero ir para a zona de refazimento. Olha só, se você hoje fosse acometido de uma doença da qual você ficasse um determinado tempo em coma, em um tempo longo, ok? E aí, ao despertar deste coma, as pessoas mais próximas a você iriam te relatar algumas coisas que aconteceram durante esse período que você esteve ausente, ok? E aí, algumas coisas que aconteceram, você iria achar normal, natural. Mas outras coisas para você iam parecer impossíveis de acontecer. Porque quando você entrou em coma, tudo estava caminhando para uma direção. E o que você está trazendo de informação para ele agora é que foi para o extremo. Deixa eu pensar em algum exemplo. Vamos pensar assim que essa pessoa que estava em coma, ela tinha acabado de inaugurar uma empresa de... vamos pensar em qualquer coisa, tá? Vamos pensar, porque senão eu demoro muito com exemplo, aí a gente não flui. Uma empresa que fabricasse, por exemplo, carros que só andassem com gasolina,
Ok? Tá. E o negócio estava indo muito bem mesmo. E essa pessoa entrou em coma, ficou, vamos dizer assim, exagerando um pouquinho, que eu acho que nem pode ficar tanto tempo de coma assim, mas vamos dizer que ela tenha ficado mais de ano. Ela continuou em coma. Quando ela despertou, aí os familiares chegaram e começaram a contar as coisas que tinham acontecido. Ah, fulano casou, nasceu não sei quem, papapá. Ah, e aí ele pergunta, e a minha empresa? Aí eles falam assim, então, esse tempo que você ficou de coma, ocorreram muitas descobertas e foram proibidos os carros a gasolina. Hoje, os carros são todos elétricos e o seu negócio faliu. Aquilo era o sonho da vida dele. Aquilo era a realização dele. Era a coisa que ele mais se orgulhava. Ele não aceita. Ele não aceita aquilo e ele acha que ele vai ter que voltar e reconstruir, aquilo tem que ser feito, aquilo não tem como deixá-lo sem aquilo. Porque aquilo é a vida dele e ele precisa ter aquilo ativo, aquilo funcionando. Eu estou dando um exemplo muito material, tá, gente? Mas é o que acontece quando você desencarna e você tem algumas questões mal resolvidas, algumas questões que estavam inacabadas. Eu não digo mal resolvidas no sentido de coisas ruins que foram feitas, mal resolvidas porque não tiveram um fechamento, ok? Então, projetos inacabados, um relacionamento que começou e não teve uma conclusão, essas coisas. E aí o que acontece? Você desperta no plano espiritual e alguém diz para você, ó, você não vai retornar mais para a matéria. E aí essa pessoa que ouve isso fala, como assim? E aquele meu projeto? E aquela pessoa? Como que ela vai ficar sem mim? Se a pessoa tiver um apego muito grande à matéria, ela não vai aceitar começar uma vida deixando de lado isso tudo que ela tinha. E isso, essa não aceitação, vai fazer com que a sua vibração tende a cair. E nessa vibração mais baixa, ela vai sair daquele local em que ela foi acolhida e vai buscar se sintonizar com outros que estejam também nesse sentimento de revolta, de inconformidade, de insatisfação. E isso é uma escolha, praticamente acontece automaticamente, porque você não consegue evitar que a sua energia baixe, porque isso para você é algo natural. Você tem um apego tão grande que você não consegue imaginar seguir sem aquilo. Isso é a escolha que você faz. É consciente? Sim e não. É consciente porque você rejeitou a ideia que te foi trazida sem ao menos tentar se abrir para ela, sabe? Sem pelo menos pensar numa possibilidade daquilo ser possível. E inconsciente, porque a sua vibração ela é tão forte que te leva para ela, para essa situação de uma escolha diferenciada. Entende? Ok? Mais alguma pergunta? Temos sim. Foi perguntado assim, será que o desencarne das crianças e pessoas com deficiência mental ocorre da mesma forma? Sim, da mesma forma. Da mesma forma. Pode ser que já tenha sido diferente com as crianças, mas há muito tempo, sabe? Porque, como vocês sabem, a evolução ocorre não só aqui, como no plano espiritual também, só que eles já estão muito além do que a gente aqui. Mas hoje é tudo
da mesma forma. O que diferencia é que existem locais mais apropriados para recepcionar crianças e para recepcionar pessoas com determinadas questões. Então, é como se fosse uma grande estrutura com alas diferenciadas, mas todos vão receber o mesmo atendimento, ajustando a cada situação, porque leva um tempo para se adaptar a essa nova realidade, né? Então, a criança ela vai ter toda uma linguagem apropriada para essa recepção, aquele que teve um problema mental, até que ele se redescubra, retomando as suas capacidades normais, também vai ter todo um trabalho para que ele se reconheça, né? Mas também, ocorre também da mesma forma. Aproveitando aí essa pergunta, entra outra. A diferença entre quem está desencarnando por Covid e os demais? Não há diferença. Eu diria até que existe muita bondade do Pai em tudo isso, por incrível que pareça. Porque muitas pessoas que estão desencarnando por Covid, talvez necessitassem desencarnar por outras questões, de outras formas, de motivos diferentes, em que elas talvez tivessem um sofrimento maior do que o que a Covid está causando. Porque eu não sei se vocês repararam, acredito que sim, as pessoas que morrem por Covid, elas morrem num tempo muito reduzido. Entende? E muitas pessoas que estavam já com uma programação de reencarne, talvez elas tivessem um desencarne um pouco mais sofrido, assim, um pouco mais de tempo em hospital, em cama, com dor, e a Covid talvez abrevie ou amenize isso, por merecimento dessas pessoas que estão sendo acometidas pela Covid. Então, a injustiça do Pai não ocorre nunca. Muito pelo contrário. Quando a gente para pensar no que está acontecendo, não foi ele que criou isso, não foi ele que jogou esse vírus e falou, agora vocês se virem. Não. É tudo construção nossa. E o que nós estamos experimentando é tudo para um amanhã melhor, mais consciente, mais responsável por cada um de nós. Mas todos chegam e recebem o mesmo acolhimento. Tem mais perguntas? Eu não sei se eu... Tem sim. Foi dito assim, o senhor Antônio disse assim, o nosso irmão André Luiz relata sua passagem pelo umbral. Foi depois desse sono reparador? Sim, foi. Foi sim. Foi porque, se vocês lembrarem, ele não se reconhecia como um suicida, mas existiu nele, logo que ele retornou ao plano espiritual, essa colocação. Ele foi esclarecido do que aconteceu. E aí a sua vibração realmente caiu e ele necessitou vivenciar isso para compreender melhor o que estava acontecendo. Tudo que ocorre conosco é por necessidade nossa. Não tem outro motivo, né? Às vezes a gente escolhe sofrer para aprender. Não que isso seja a única forma de se aprender, né? Mas às vezes a gente ainda não aprendeu um outro caminho, sem ser através do sofrimento, sem ser através da dor. Mas a morte, ela poderia ter por nós uma conotação mais suave, se a gente entendesse que o que importa é como nós estamos vivenciando, não como ou quando a gente vai desencarnar,
Na verdade, o quando é o que menos importa, é como. Como eu estou me preparando para desencarnar. Porque a gente se prepara para muitas coisas, né? A gente se prepara para inúmeros desafios, mas a gente não tem esse cuidado de se preparar para um desencarne. E é lamentável que isso ocorra, porque se eu não me preparo para aquilo que já é certo, significa que eu não estou dando importância àquilo que é determinante para toda uma existência que é eterna. E aí eu deixo oportunidades passarem, onde o meu aprendizado poderia ser intensificado, onde eu poderia estar absorvendo muito mais aprendizados, né? Encerrou as perguntas, mas ainda tem mais alguma? Temos sim. Eu vou só ler aqui uma consideração que o Francisco deixou aqui no chat, né? Muitos espíritos apegados excessivamente à matéria não conseguem se desligarem de pronto, necessitando serem conduzidos a reuniões mediúnicas para serem ajudados. Sim, isso é possível, com E toda aí, certeza. então, e aí vem uma segunda pergunta ligada àquela lá do Covid. Você disse, né, na função do desencarne, mas em relação àquela pessoa que desencarnou por Covid, né, o perfil psicológico dela, como que você acha assim que é o tratamento do lado de lá? Tem um tratamento diferenciado, por talvez ter sido, né, arrebatada aí por essa... Então, da mesma forma como qualquer outro desencarne, desencarnar por Covid vai depender de como estava o emocional de cada uma dessas pessoas, entende? Porque é uma morte que parece ser uma morte Prematura? prematura, mas no sentido de ser injusta, ou, sabe? Mas isso não existe. Isso não existe. Então, as pessoas, ao chegarem lá, vai acontecer como acontece com qualquer outra passagem. Se eu estava já vivenciando a minha vida e eu estava, de certa forma, tão apegado à matéria, não importa o motivo pelo qual me tiraram daqui, eu vou me sentir injustiçado, eu vou me revoltar, eu vou me sentir, sabe, assim, castigado, porque não era o que eu queria. Porque na minha compreensão, não era o momento. Mas se eu não expandir esse entendimento de que não sou eu que sei qual é esse momento certo, eu não me abro para entender o que está me sendo ofertado a partir dali. Tá, me tiraram um monte de coisa, a vida que eu tinha, os meus projetos, os meus planos, e agora? Eu fiquei sem nada? Esse é o problema, porque se eu não me abro para enxergar quais são as outras possibilidades que me trouxeram, eu continuo chorando, me vitimando por aquilo que eu deixei, por aquilo que eu perdi, e não me abro para tudo aquilo que eu ainda posso realizar, para tudo aquilo que a minha vida, enquanto espírito, ser eterno, vai me possibilitar realizar. Isso mostra um meu grau de confiança no Pai. Agora, acabou? Temos a última pergunta. É o seguinte, a parábola do rico e do Lázaro, que Jesus nos deixou, é uma pista sobre como nossas ações no plano material irão refletir após o nosso desencarne? Com toda certeza, né? As parábolas de Jesus são perfeitas para elucidar o reino de Deus, né? Que a gente acha que só vai encontrá-lo se dirigindo para algum lugar, mas não. Esse reino de Deus, ele está presente em nós, está conosco agora. Então, se eu já vivo esse reino de Deus hoje no meu presente, não tem por que eu temer a morte, porque eu já estou
na presença de Deus, eu já estou sentindo Deus em minha vida, eu já estou tendo um bom viver. E aí, o que eu posso temer? Nada. Eu sei que palavras são muito fáceis de serem ditas, mas se eu não começar a fazer essa construção, eu vou continuar sempre me podando de ser tudo aquilo que Deus espera que eu seja e que eu já tenho potencial para ser. Então, se eu deixar de me apegar tanto às coisas materiais e começar a entender que tudo que aqui está me é dado por empréstimo e que as pessoas não são de minha propriedade e que nem esse corpo que eu utilizo é meu, me foi dado também por empréstimo, eu começo a valorizar aquilo que realmente deve ter valor. Conversar sobre a morte deveria ser uma prática mais diária, sabe assim? Não porque eu quero que façam isso quando eu morrer, vocês têm que fazer isso. Não, conversar sobre a morte é falar assim, nossa, essa morte que está prevista acontecer comigo vai trazer para mim tudo aquilo que eu mereço ter. Mas eu não preciso esperar a morte chegar para ter tudo aquilo que eu mereço. Eu já posso estar construindo essa vida mais rica, mais próspera, mais plena, se hoje eu valorizar cada momento dela. Porque nós choramos por aqueles que nós dissemos que perdemos. Mas enquanto nós estamos com eles, nós valorizamos? Quantos de nós só vai sentir a dor da perda depois que perdeu? Porque enquanto estavam, não tinha tolerância, não tinha paciência, não é? Aí, a perda desse ser, bem entre aspas, porque não é perda, esse distanciamento, que já é difícil agora, né? Esse distanciamento obrigatório já nos é difícil, esse outro que é um pouquinho maior, porque a gente não sabe a data que a gente vai se reencontrar, só nos dói por isso. Porque se eu tivesse feito por aquele que partiu, tudo que realmente eu gostaria de ter feito, que eu achava que ele merecia, com consideração, com amorosidade, com carinho, que vai ficar é só a saudade. Só. A saudade que eu vou poder matar quando eu for dormir, né? Os meus sonhos, enquanto eu estou na erraticidade, ou na data em que Deus marcar de eu retornar. Então, é simples? É. Mas requer de nós que nós nos empenhemos mais, sabe? Em aproveitar melhor a vida, a vivenciá-la de melhor forma, dando à vida um sentido verdadeiro, para que a morte não nos pegue de surpresa, para que o desencarne não seja encarado por nós como um castigo ou uma punição, porque verdadeiramente não é. Muito pelo contrário. Quando nós retornamos ao plano espiritual, é quando nós estamos verdadeiramente sendo nós mesmos, né? Estamos em condições de muito mais fazer. Aqui nós estamos ainda aprisionados, limitados. Então, talvez um olhar melhor para esse reencarne seja uma proposta interessante para a gente começar a fazer. Tá bom? Acho que é isso. Se faltou falar de alguma coisa, acredito que nas outras palestras que vocês ainda vão ter, que vão falar sobre
as outras moradas, talvez se retorne ainda em algumas questões de como nós estamos, para estarmos mais adaptados a elas. Tá bom? Posso encerrar? Gente, eu tentei, tá? Juro que eu tentei falar sobre desencarne de uma maneira leve. Eu sei que não é simples, eu sei que nos assusta quando a gente tem alguém em iminência de estar desencarnando, isso nos deixa impotentes, nos deixa entristecidos, mas é nessa hora que nós temos que colocar a nossa fé, a nossa confiança nesse Pai de amor e de bondade, para que a gente tenha a sustentação que a gente precise, para que a gente deixe quem tem que ir, porque o nosso momento também vai chegar. E se a gente for amparado, auxiliado por orações, por vibrações positivas, tudo fica muito mais fácil. Então, que a gente tenha esse cuidado de lembrar daqueles que já foram, com carinho, com amor, com um sentimento de gratidão, e aqueles que aqui estão, que ainda não foram, que a gente não perca os bons momentos que a gente pode ter na companhia deles, fazendo a nossa vida esse bom viver, né? Querido e amado Pai, Jesus, Mestre, que tantos ensinamentos nos trouxe, que tanto amparo nos traz a todo momento. Permita-nos que tenhamos em nós esse desejo de ampliarmos a nossa visão, o nosso entendimento do que realmente é uma vida eterna. E não importe para nós sabermos quando estaremos findando este momento, mas sem estarmos sempre prontos a vivenciar da melhor forma possível tudo aquilo que a vida nos ofertar. Que tenhamos em nós serenidade, para que aquilo que nós não compreendamos, aquilo que nós não aceitamos ainda, possa vir a fazer sentido de alguma forma. E que assim, a nossa confiança nesse Pai possa estar cada vez maior, nos dando condições de sermos esses filhos amados, essas estrelinhas que brilham e que devem expandir esse brilho por onde quer que andem. Muito obrigada, Senhor, pelos esclarecimentos que o Espiritismo nos trouxe, pelo consolo, e que possamos nós facilitarmos os aprendizados que ainda necessitamos ter. Fique conosco por todo sempre. Que assim seja.